Olá pessoal, aqui é o professor Rafael e hoje nós vamos falar sobre mitocôndrias e conversão de energia. Então vamos lá. Bom, as mitocôndrias em relação à sua morfologia e estrutura, né? Então a gente sabe que as mitocôndrias elas vão ter um formato arredondado e esse formato arredondado ele pode variar de 0,5 a 1 micrômetro de diâmetro e elas podem ter no máximo até 7 micrômetros de comprimento. Então aqui a gente tem, né, olha só, você pode ter, né, as mitocôndrias, né, elas são geralmente arredondadas e elas podem variar em relação também ao seu comprimento, podendo até, né, atingir um comprimento de 7 micrômetros. A forma dessas mitocôndrias e o tamanho delas, elas vão ser o que? As mais variadas possíveis, dependendo do tipo celular. Nós vamos ver, por exemplo, que as mitocôndrias nos espermatozoides, elas acompanham todo o formato do axonema, né, do flagelo. Então elas têm um aspecto espiralado. Então o formato das mitocôndrias ela vai variar de acordo com o tipo da célula. E quais as funções das mitocôndrias? As funções das mitocôndrias, que nós vamos ver hoje, a principal está relacionada com a síntese da ATP, né, que é adenosino trifosfato, que é a moeda energética das células. Além disso, nós vamos ter também a síntese de aminoácidos, esteroides, né, os hormônios, né, sexuais esteroides, remoção de cálcio, né, e outras funções, né, que desempenham as mitocôndrias, porém essas são as principais que a gente vai elencar aqui e nós vamos focar na síntese de ATP, na conversão de energia. Obviamente que, então olha aqui a gente tem um túbulo, né, um túbulo renal, né, pode ser um túbulo contorcido proximal, e aqui existe uma coloração que detecta a mitocôndria. Então, esse escuro que vocês estão vendo são as mitocôndrias. Então, existe uma grande quantidade de mitocôndria aí no túbulo contorcido proximal. Por quê? Porque existe um intenso transporte ativo. Intenso transporte ativo para promover o quê? A reabsorção de íons. E dessa forma, para suprir a demanda energética, nós vamos ter uma grande quantidade de mitocôndrias. Então, o número de mitocôndrias vai estar relacionado também, né, vai estar diretamente relacionado com a atividade metabólica da célula. Então, isso aqui é um túbulo contorcido proximal lá no rim. Outro exemplo que a gente vai ver é o quê? A célula muscular. Célula muscular estriada esquelética. Então ela vai precisar, né, ela tem uma demanda muito alta de energia, muito alta de ATP, e dessa forma ela vai ter uma grande quantidade também de mitocôndrias. Então a quantidade de mitocôndrias está relacionada com a atividade metabólica das células. Bom, aqui olha só, a gente tem uma célula, nós temos uma coloração, né, uma técnica específica para detectar mitocôndrias, né? E aqui a gente tem uma técnica específica para detectar os microtúbulos que nós já falamos. Então notem que existem o quê? Quase uma sobreposição entre as mitocôndrias e os microtúbulos. Isso porque as mitocôndrias elas vão se movimentar através dos microtúbulos. Elas vão se movimentar através de proteínas motoras que estão, né, dessa forma associadas com os microtúbulos. Tá? Então as mitocôndrias elas não estão assim jogadas ali no citosol, elas estão, né, apoiadas nesses microtúbulos, né, nos elementos do citoesqueleto, e elas vão, né, ter uma mobilidade também. Como nós falamos, né, as mitocôndrias elas vão estar relacionadas diretamente com o consumo de ATP, né, com a atividade metabólica da célula. Então, elas vão se localizar próximas dos sítios de consumo de ATP. Então, aqui a gente tem o quê? Um músculo estriado, né? Um músculo cardíaco, né? Esse músculo cardíaco, ele precisa de uma demanda, ele tem uma demanda alta de ATP. Portanto, olha só, né? E onde que acontece essa demanda alta de ATP? Ali próximo, né, dos filamentos de actina e miosina, para promover o quê? O deslizamento dos filamentos de actina,
a gente viu na aula passada, na aula de citoesqueleto, que para acontecer esse deslizamento, existe então uma demanda, um gasto de ATP. E as mitocôndrias, que são essas estruturas em vermelho, elas estão então próximas desse consumo, desses sítios de consumo de ATP. Da mesma forma, pessoal, que acontece, por exemplo, né, lá no flagelo, né, a gente vai ter, né, aqui o core do flagelo, né, o axonema do flagelo, e olha lá, a mitocôndria ela tem um aspecto todo espiralado e fica ao redor desse axonema. Por quê? Novamente, a gente viu lá que as proteínas, né, motoras, a dineína, ela vai se deslizar, ela vai caminhar sobre os microtúbulos e vai fazer então o quê? Esse batimento, né, dos microtúbulos, que no caso do flagelo vai ser aquele movimento em chicote. Então, para suprir essa demanda energética, nós vamos ter essas mitocôndrias então associadas. Tudo bem? Muito bem. Em relação à estrutura das mitocôndrias, as mitocôndrias elas são organelas delimitadas por membrana, então elas são compartimentos delimitados por membrana, porém elas apresentam duas membranas, a membrana externa, certo? E uma membrana interna que forma dobras, certo? Essas dobras elas são chamadas de cristas mitocondriais. Cristas mitocondriais, né? Cristas mitocondriais. Então eu tenho a membrana externa, a membrana interna, que forma dobras, né? Que são chamadas de crista. E entre a membrana externa e a interna, nós vamos ter um espaço. Esse espaço é chamado de espaço intramembranoso ou intermembranoso, né? E delimitando, né, a membrana interna, ela vai delimitar, certo, uma região que é chamada de matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial. E além disso, nós vamos também ter ali na membrana, nas membranas externa e interna, os sítios de translocação, formando o translocon. Eu já vou mostrar já para vocês o que é o translocon, certo? Então, essa é a estrutura da mitocôndria. Quando eu olho essa estrutura na microscopia eletrônica de transmissão, como que eu vejo ela? Nós vamos ver dessa forma. Ó. Então, ela vai ter duas membranas, uma membrana externa, certo? Olha lá a membrana externa. Eu vou ter uma membrana interna que vai formar o que? Dobras, né? Que vai formar dobras. Essas dobrinhas que vocês estão vendo são as cristas mitocondriais. E essa membrana interna ela vai delimitar um compartimento que é a matriz mitocondrial. Olha lá, na matriz mitocondrial nós vamos ter o que? Enzimas. Nós vamos falar já. Nós vamos ter enzimas, nós vamos ter ribossomos, nós vamos ter o material genético da mitocôndria, certo? Entre a membrana externa e interna, ó, então aqui a membrana externa e a membrana interna, né? Entre as duas membranas, nós vamos ter um espaço intermembranoso. Espaço intermembranoso. Então, essa é a carinha da mitocôndria, né, a mais clássica que nós temos quando a gente olha na microscopia eletrônica de transmissão. Porém, como eu disse no primeiro slide, né, o formato das mitocôndrias é muito variável dependendo do tipo celular. Tudo bem? E pode, né, ter o que? Diâmetros, né, de 0,5 a 1 e comprimentos também, né? Ela pode ter até 7 micrômetros. Então, nem sempre nós vamos ver essa estrutura bonitinha, didática da mitocôndria. Olha lá, um outro esquema, né? Só para deixar tão bem claro a estrutura da mitocôndria, a membrana externa, certo? A membrana externa. E aí nós temos a membrana interna formando dobras, e essas dobras elas são chamadas de crista mitocondrial. Essas dobras servem para aumentar a superfície, né, de contato. Nós vamos ter então a matriz mitocondrial, que então vai ser delimitada pela essa membrana interna. E na matriz mitocondrial nós vamos ter várias enzimas que vão ser importantes, né, para o processo da formação do ATP. Nós vamos também ter esse material genético circular, certo? Que é o DNA dela.
E nós vamos ter outros elementos importantes ali na matriz mitocondrial que são, né, essenciais para a função da mitocôndria. Entre a membrana externa e a interna, nós vamos ter o espaço intermembranoso. Tudo bem? De novo o esqueminha da mitocôndria. Bom, então agora nós vamos falar de cada uma dessas estruturas, né, em mais detalhe para vocês então depois compreenderem o processo lá da conversão de energia. Então vamos começar então pela membrana externa. A membrana externa, pessoal, né, é uma membrana altamente permeável. Né? Por que essa é a membrana altamente permeável? Porque ela vai ter proteínas transmembrânicas beta-barril, que elas são chamadas de porinas. Né? Então, olha só, aqui eu tenho uma porina que vai permitir a passagem de moléculas até de 5 kilodaltons. Então, o que acontece com essas porinas? Né? Elas são poros que ficam, né, ali na membrana externa da mitocôndria. E aí ela vai permitir a passagem de moléculas grandes. De modo que, olha só que interessante, né? As moléculas do citosol, elas conseguem atravessar facilmente o espaço intermembranoso. Então, o espaço intermembranoso, ele vai ter uma composição química semelhante ao citosol em função da alta permeabilidade da membrana externa. Então, olha lá, aqui eu tenho a membrana externa com as porinas, o espaço intermembranoso e a membrana interna. Então, a composição citosólica, né, a composição do espaço intermembranoso é semelhante ao citosol, certo? Justamente por causa dessa alta permeabilidade encontrada na membrana externa da mitocôndria. Né? Só que, né, uma vez que a membrana externa é altamente permeável, a membrana interna, por sua vez, ela é impermeável, certo? Ela é impermeável. Ela é impermeável a íons, a moléculas grandes e polares, né? E isso acontece porque, por que ela é impermeável? Porque ela vai ter na sua composição, certo? Um fosfolipídio chamado cardiolipina. E a cardiolipina, certo? É um fosfolipídio que a gente já viu lá na nossa primeira aula, lembra? Ela vai ter muita saturação, ela vai ser um fosfolipídio saturado, certo? O ácido graxo dela, aquela cadeia de hidrocarboneto vai ser saturada e, portanto, essa membrana ela vai ser muito viscosa e pouco fluida, certo? Essa característica da cardiolipina confere a impermeabilidade da membrana interna, certo? Então, na membrana interna, né, ela vai ter esse fosfolipídio, que é a cardiolipina, que vai deixar lá, né, impermeável. E, além disso, ela vai ter uma grande quantidade de proteínas que estão ali incrustadas na membrana. São proteínas transmembrânicas, da maior parte das proteínas são transmembrânicas, e essas proteínas elas vão estar relacionadas com a cadeia respiratória, né? Elas vão estar relacionadas com a síntese de ATP, elas vão a cadeia transportadora de elétrons, na verdade, né? A cadeia respiratória, a gente pode falar cadeia transportadora de elétrons. Elas vão estar relacionadas com a síntese do ATP e também elas vão estar relacionadas com o transporte de substâncias específicas, tá? Mas basicamente essas proteínas elas vão ser muito importantes para a formação do ATP. Então elas vão ser importantes elas vão ser importantes para a cadeia transportadora de elétrons, que nós vamos ver na sequência, e também para a formação do ATP. E aí, ninguém me perguntou, claro, porque é uma aula online, mas né, por que será que a mitocôndria ela tem duas membranas? Né? Por que ela, diferentemente do sistema de endomembranas, ela não, né, ela vai apresentar duas membranas, justamente porque essa mitocôndria ela vai ter uma origem, né, que é explicada através da endossimbiose. Essa teoria da endossimbiose, ela diz, né, que as mitocôndrias e os cloroplastos, eles eram organismos procariontes, né, células procariotas,
que foram englobados por uma célula ancestral eucariota. E esse, né, esse englobamento, então, né, então imagina, você tem uma célula que tem uma única membrana, quando ela foi englobada por essa célula eucariota, ela agora vai apresentar duas membranas, né? E aí, então, né, surge a origem, né, das mitocôndrias e dos cloroplastos. Essas mitocôndrias e esses cloroplastos, eles passaram, né, a conviver com, né, a célula hospedeira, né, vamos dizer, a célula ancestral, de uma forma, né, com benefícios, né, recíprocos. Então, a gente vai ter uma endossimbiose. Então, a mitocôndria, ela vai se beneficiar da célula hospedeira e a célula hospedeira vai se beneficiar da mitocôndria, tá? Essa foi uma teoria, né, que foi desenvolvida por Margulius, né? Então é a teoria da endossimbiose. E é por isso então que as mitocôndrias e os cloroplastos elas têm duas membranas. E aqui eu estou comparando, olha só que interessante, né? Eu comparo a membrana interna da mitocôndria com a membrana interna de uma bactéria. E eu vejo que muitas das proteínas que estão presentes na membrana interna da mitocôndria são semelhantes às proteínas encontradas na bactéria, né? Mostrando mais uma vez, né, que são indícios fortes de que as mitocôndrias eram organismos procariotos. Muito bem, pessoal. Além, né, então a gente viu as membranas internas, né? Essas membranas internas elas vão fazer dobras, né? Olha só. Então olha lá, aqui está em amarelo a membrana interna, tá? Perdão, a membrana externa que está em amarelo. E a membrana interna está em rosa e ela vai formar o que? Dobras. Essas dobras, elas são o quê? São as cristas mitocondriais. Elas servem para o quê? Para aumentar a superfície de contato, tá? Então, elas vão ter a mesma constituição da membrana interna, elas são a membrana interna, né? Só que elas são uma dobra, tá? E a matriz mitocondrial, Rafael? A matriz mitocondrial, ela vai, né, ela vai ter, como se fosse um citosol ali, né, daquela célula procariota, e ela vai apresentar uma série de enzimas que vão estar relacionadas, né, com as etapas iniciais do ciclo de Krebs, né, que é o ciclo do ácido cítrico. Elas vão ter enzimas relacionadas com o ciclo de Krebs, que a gente vai ver também, né? Vocês aprendem como é o ciclo de Krebs, né? Realmente foi o Krebs que descobriu isso, mas para facilitar você pode então, né, também pensar que é o ciclo do ácido cítrico. E eu vou falar por que é o ciclo do ácido cítrico. Então ela vai ter enzimas relacionadas a esses dois eventos, as etapas iniciais do ciclo de Krebs, o ciclo de Krebs propriamente dito, e também ele vai estar relacionado, vai ter enzimas relacionadas à beta-oxidação dos ácidos graxos, tá? E ela vai ter coenzimas, né? Os aceptores de hidrogênio, os aceptores de elétrons, né? O NAD, o FAD, ela vai ter, né, o ADP, né, adenosina difosfato, o fosfato, ela vai ter o oxigênio, certo? Então tudo isso vai estar lá na matriz mitocondrial. Além disso, né, além dessas enzimas, desse aparato enzimático, nós vamos ter também várias cópias de DNA circular. De novo, olha lá, outra evidência de que as mitocôndrias elas são, né, seres, células procariotas. Então, esses DNAs, existem várias cópias desses DNAs circulares. São DNAs relativamente pequenos, né, circulares. Eles vão codificar 13 tipos de RNAs mensageiros, 2 RNAs ribossômicos e 22 RNAs transportadores. Então é um DNA de uma estrutura muito simples, né? Então eles vão codificar 13 proteínas, né? E elas vão apresentar 22 RNAs transportadores e 2 RNAs ribossômicos. Só que esse RNA, esse DNA da mitocôndria, né? Ele não é ele não garante todas as proteínas necessárias para a manutenção da mitocôndria.
para manutenção vamos dizer, a sobrevivência da mitocôndria ali na célula hospedeira. Então, muitos das proteínas das mitocôndrias, elas são produzidas pela célula hospedeira. Então, olha só, em torno de 600 proteínas, elas são sintetizadas pela célula hospedeira, certo? E elas são importadas para a mitocôndria. Né? Então, olha lá, lembra, a gente falou que a mitocôndria ela tem a capacidade de produzir 13 proteínas, certo? 13, apenas 13. Né? E aí, de novo, aquele negócio da endossimbiose, né? Da endossimbiose. 600 proteínas da mitocôndria, elas são produzidas pela célula hospedeira e elas são importadas para dentro da mitocôndria. Então, isso torna a mitocôndria uma organela semi-autônoma. Né? O que é semi-autônoma? Ela produz ela produz algumas proteínas, porém a maior parte das proteínas dela é proveniente da célula hospedeira, certo? E esse transporte de proteínas, como que vai acontecer? Né? Então, como a gente viu, a célula, aqui é a célula, nossa célula hospedeira, ela vai ter, então, né, ela vai abrigar a mitocôndria e o cloroplasto, que eram organismos procariontes, certo? Por isso que ela vai ter duas membranas, membrana externa e membrana interna. Então, a gente viu que grande parte das proteínas das mitocôndrias e dos cloroplastos, especificamente, né, 600 proteínas, elas são produzidas no citosol da célula, certo? E elas vão ser importadas para a mitocôndria e o cloroplasto. E em torno de 13 proteínas, né, elas são sintetizadas pelas mitocôndrias e cloroplastos. Por quê? Elas apresentam DNA próprio, elas apresentam DNA circular, né, e é dessa forma elas conseguem sintetizar algumas das proteínas que elas precisam para a sua atividade. Né? Mas é muito pouco, né? São 13 apenas. Bom, e aí, como que essas proteínas elas vão ser importadas? Elas vão ser importadas graças a esses sítios de translocon. Né? São sítios de translocação de proteínas. Né? Então, elas são formadas, eu vou mostrar para vocês, elas são formadas por um complexo de proteínas transmembrânicas que elas vão se alinhar. E aí, quando a gente olha na microscopia eletrônica de transmissão, olha só que interessante. Ó. Então, aqui eu tenho a membrana externa, a membrana interna. Quando eu tenho um translocon, um sítio de translocação, as duas membranas elas meio que se aproximam, certo? Então aqui eu tenho um sítio de translocação, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, certo? E o que é esse sítio de translocação? Bom, esse sítio de translocação ele é formado por um complexo chamado tontin, certo? Então, olha lá, vamos lá novamente. Então, eu tenho a membrana externa, certo? A membrana interna, e aí nós vamos ter proteínas transmembrânicas que formam esse complexo de translocação. Opa, meu francês está ótimo. O tontin. Né? Esse complexo ele é constituído por proteínas que vão formar poros e também elas apresentam um receptor. Esse receptor ele tem a função de reconhecer uma sequência sinal de importação de mitocôndria. Então, olha só, o que a gente tem aqui? A gente tem o ribossomo, certo? E o RNA mensageiro, que está sendo, então, traduzido, formando uma proteína. Essa proteína, por exemplo, é uma proteína que é chamada de HSP70, ela é uma proteína importante para a função da mitocôndria e ela tem que ser transportada para a mitocôndria. Então, o que ela vai apresentar? Ela vai ter uma sequência sinal que indica que essa proteína tem que ir para a mitocôndria. É uma sequência sinal de importação para a mitocôndria. Então, lá na membrana externa da mitocôndria, nós vamos ter
uma proteína do complexo TOM que atua como um receptor e ela vai reconhecer essa sequência de importação da proteína para a mitocôndria. E aí o que acontece com essa proteína? Essa proteína, certo? Ela foi toda traduzida. Aqui é diferente lá do sistema de importação da proteína para o retículo, porque lá o que nós temos? Nós temos que a tradução da proteína a translocação da proteína vai acontecendo concomitantemente com a sua, né, tradução. Então ela vai translocando e ao mesmo tempo vai traduzindo. Aqui não, aqui a proteína é toda traduzida, né, toda produzida, né, ocorre toda a tradução da proteína. Tanto é que depois muitas dessas proteínas já vão começar a adquirir uma conformação, né, secundária, terciária. Elas vão apresentar uma sequência sinal que vai ser reconhecida pelo complexo TOM. E o que existe, né? Aqui existe. Aqui, perdão, eu confundi, né? Aqui eu tenho essa proteína HSP70, não é a proteína que vai para a mitocôndria, mas ela é uma proteína que é chamada de chaperona e ela vai então grudar na proteína da mitocôndria, né? Estabilizando essa proteína, né? Antes dela ser transportada, tá, pessoal? Então, esquece que eu falei antes do HSP, que é uma importante proteína para a mitocôndria. Então, o que acontece, né? Uma vez reconhecida, essa proteína, né, ela vai perder todas essas proteínas, né, chaperonas, e ela vai começar, então, a ser o quê? Translocada para, né, para o interior da mitocôndria. E aí, nesse momento de translocação, o complexo TOM-TIM ele se aproxima, formando uma estrutura única, um canal único. E à medida então que ela vai ser translocada, o que acontece? Acontece que a sequência de importação de mitocôndria é clivado, certo? É clivado. E essas proteínas que estavam ali, né, dando suporte para a proteína, né, elas vão ser então, né, retiradas para facilitar então o transporte dessa proteína para o interior da mitocôndria. Né? Quando acontece, né, e esse processo, olha só, ele vai depender de ATP, tem um gasto de ATP. Quando então essa proteína, depois que ela é totalmente translocada, aí sim ela vai adquirir, né, o seu formato tridimensional, né, estrutura terciária, quaternária, certo? Então esse processo é um processo de translocação das proteínas para o interior da mitocôndria, tá bom? Então a única coisa que para ficar bem claro, né? Então à medida que essa proteína ela vai sendo traduzida, ela vai sendo ligada, a ela vão se ligar proteínas que vão impedir com que ela se dobre já, né? Que são essas proteínas chaperonas, que são HSP70. Lembrar que ela vai ter uma sequência sinal de importação para a mitocôndria que vai ser reconhecida por um receptor lá presente na membrana externa da mitocôndria, né? Formando então, né, que faz parte desse complexo TOM. Uma vez reconhecido, o que vai acontecer? Vai acontecer a translocação dessa proteína. Para essa proteína ser translocada, de novo, né, vai ter um gasto, um consumo de ATP, e as proteínas lá que estavam ligadas, né, à proteína da mitocôndria para evitar com que ela adquira já a sua forma tridimensional, elas vão o quê? Elas vão ser retiradas para promover então a translocação dessa proteína para o interior da mitocôndria. E aí nós vamos ter uma peptidase que vai clivar o sinal, e aí dessa maneira nós vamos ter então a translocação da proteína na mitocôndria. E aí lá na mitocôndria ela vai adquirir a conformação dela. Tudo bem? Bom, pessoal, então nós falamos já, né? Nós falamos da parte da estrutura, né, da morfologia das mitocôndrias. Nós falamos de cada uma das etapas, das partes, né, da membrana externa, do espaço intermembranoso, da membrana interna, das cristas mitocondriais, né, da matriz e os sítios de translocação, né,
que aí nós vamos ter o complexo Tontin. Bom, nessa segunda parte da aula, nós vamos falar um pouco mais, né, um pouco mais de bioquímica, né, e nós vamos vou tentar mostrar para vocês como que a mitocôndria, então, ela vai ser importante no processo de síntese do ATP, tá? Uma coisa que, né, para a gente ficar bem claro, né, que a síntese de ATP, na verdade, é uma conversão de energia. Na verdade, a energia solar que foi armazenada em compostos orgânicos, ela vai ser liberada, ela vai ser quebrada, e essa energia que ela vai ser então liberada, ela vai ser convertida em energia química, que é o ATP. E essa energia química, ela vai ser utilizada pelas nossas células. Então, o que é o ATP? O ATP, gente, ele é o quê? Né, ele tem uma estrutura, né? Na verdade, ele é um nucleotídeo, tá? Então, ele vai ter uma adenina, vai ter uma base nitrogenada, ele vai ter uma ribose, que é um açúcar, né? De 5 carbonos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, a gente tem uma ribose, né? Que ele vai ter 2 hidroxilas aqui. E a esse, né, carbono aqui, nós vamos ter, né, 3 fosfatos. Então, por isso que ele não ele é um nucleotídeo, só que ele vai ter o quê? Ele vai ter 3 fosfatos ligados, né, à ribose, e essa ribose ela está associada com adenina. Então, o ATP é adenosina de trifosfato, né? Adenina mais ribose, adenosina. E aí nós temos 3 fosfatos. Então, adenosina trifosfato. Por que ela é uma moeda energética? Vocês já se perguntaram, se ela é um nucleotídeo, por que ela é uma moeda energética? Né? Bom, porque, olha só, pessoal. Então, como eu falei para vocês, a adenosina é o que? É a adenina mais a ribose. E aí nós vamos ter, ligados a ela, 3 grupamentos fosfato. A ligação entre os grupamentos fosfato é uma ligação altamente energética. Tá? Então, a energia ela se encontra nas ligações entre os fosfatos. E aí, olha como eu falei para vocês. Então, a energia da luz, né, que está convertida, que está armazenada ali nos alimentos, né, ela vai ser utilizada, ela vai ser liberada para formar, então, a molécula do ATP. Então, adenina, ribose e os 3 fosfatos. Então, essa energia ela vai estar localizada entre os grupamentos fosfatos, nas ligações dos grupamentos fosfatos, certo? Então, olha só, aqui a gente tem um processo de síntese do ATP, e quando a célula precisa dessa energia para realizar algum trabalho, alguma síntese, como a gente viu lá a translocação da proteína, o que acontece? Ocorre a quebra dessas ligações do fosfato. Então, a primeira, olha só, ele quebra, e aí nós vamos ter o fosfato, libera energia, e nós vamos ter o quê? O que fica aqui é o ADP. É o que? É adenosina de difosfato. Professor, dá ainda para quebrar ainda em AMP? Dá ainda para quebrar em AMP. E aí vai liberar mais energia. Mas a quebra de um fosfato só já libera uma quantidade, né, muito boa de energia para a célula desempenhar as suas funções. Então, esse processo de formação do ATP, ele vai ser feito, né, por uma enzima que é chamada de ATP sintetase. Ela vai sintetizar o ATP. E existe uma enzima que vai quebrar esse ATP para liberar energia. Essa enzima que quebra o ATP para liberar energia, ela é chamada de ATPase. Né? E isso é um ciclo, pessoal, né, que ele vai se repetindo. Então, desse ADP, certo, mais o fosfato, se eu tiver a energia do alimento, por exemplo, essa energia ela serve, né, então, para restabelecer essa ligação entre os fosfatos.
restaurando a molécula de ATP. Precisou de energia para a célula realizar alguma coisa? Ocorre a quebra desse ATP, né, liberando energia e formando ADP mais fosfato inorgânico. Né? Então é um ciclo, pessoal. Esse ciclo, então, coloquem isso na cabeça. Né? Então, para eu sintetizar o ATP, eu preciso de ADP mais fosfato inorgânico. Tenho que ter energia para juntar os dois e aí formar o ATP. Para utilizar a energia que está ali no ATP, eu preciso quebrar o ATP em ADP mais fosfato, e aí essa energia ela vai ser utilizada para a célula. Como eu falei, né, principalmente o Sol, ela vai ser a fonte de energia, porque a energia solar ela vai estar armazenada nos compostos orgânicos. Quem são os compostos orgânicos, né? Os compostos orgânicos, então, eles vão, né, armazenar energia nas ligações entre os átomos, nos seus átomos, né? Então, quem são esses compostos? Então, a gente tem gordura, nós vamos ter carboidratos, nós vamos ter proteínas, né? Eles são as nossas fontes de energia, tá? E para a produção desse ATP, existem duas vias catabólicas, né? São duas vias catabólicas. Uma que é a fermentação, que nós vamos falar primeiro, e em segundo, nós vamos ter a respiração celular. E aqui no processo da respiração celular é que nós vamos ter o papel, né, das mitocôndrias. Tudo bem? Então, olha lá, eu falei para vocês, né, novamente isso, né, esse esqueminha ele mostra aquilo que eu acabei de falar para vocês. Então, eu tenho o ADP, é a adenosina de fosfato, né, mais o fosfato orgânico. Se eu tenho, né, energia, né, se eu tenho energia, essa energia ela vai servir para grudar os dois e formar o ATP. Então, esse processo em que gruda a energia do ADP para grudar o ADP mais o fosfato, vai acontecer na respiração ou também vai acontecer na fermentação, tá? Então, nós vamos ter a formação do ATP, que é a moeda energética. Então, a energia está lá entre os ligamentos dos fosfatos, tá? Se a célula precisa dessa energia, ela vai quebrar esse ATP em ADP mais fosfato. Ó, quebrou a energia, quebrou a ligação, liberou a energia. E essa energia, então, ela é utilizada, olha lá, pessoal, para produção de calor, para contração muscular, transporte ativo, síntese de substâncias, né? Então, essa energia ela é muito importante, tá? Outra coisa que é muito interessante, pessoal, é que a energia que é produzida pela mitocôndria, né, esse processo é um processo altamente eficiente. Né? Então, como eu falei para vocês, a energia que está contida entre as ligações covalentes dos compostos orgânicos, né, por exemplo, açúcar, né, o que acontece na mitocôndria? Na mitocôndria, nós vamos ter a quebra desses compostos, nós vamos ter o que já a gente vai falar que é um processo que envolve, né, o oxigênio, nós vamos ter uma oxidação, certo? E esse processo ele vai acontecendo, essas quebras desses compostos orgânicos, elas vão acontecendo gradativamente, tá? Gradativamente. E aí a cada quebra nós vamos ter o que? A liberação de pequenos pacotes de energia. Né? Então ela quebra, libera energia, quebra, libera energia, quebra, libera energia, quebra, libera energia e assim por diante. De modo que, né, ela não perde energia na forma de calor. E aí essa energia, né, que foi liberada, ela é estocada na forma de ATP, que é a nossa molécula química, a energia química, certo? É a moeda energética da célula. Nesse processo que a gente vai ver, que é um processo de óxido-redução, nós vamos ter como formação, né, como os produtos finais, nós vamos ter a água, né, e o gás carbônico. Né? Então, o gás carbônico vai ser o resultado da quebra desses compostos orgânicos. Tá? E a água vai ser resultado, né, da redução do oxigênio.
da redução do oxigênio. Isso. Então, o oxigênio ele vai receber os elétrons, né, da quebra desses compostos, e ele vai então ser reduzido em água. Então, esses são os dois produtos finais, e aí nós vamos ter energia. Então, esse processo é um processo altamente energético que vai acontecendo lá na mitocôndria. Por que esse processo, né, ele é tão eficiente? Então, se eu comparar, por exemplo, o que acontece com máquinas, com o carro, motor do carro, é o mesmo processo. Né? Nós vamos ter compostos orgânicos, nós vamos ter, né, o oxigênio, o ar ali entrando, só que existe uma combustão né? E nesse processo de combustão, que é a quebra desses compostos orgânicos, nós vamos ter uma liberação muito grande, né, explosiva de energia. Só que essa energia ela não consegue ser armazenada. Então, grande parte dela é convertida, né, é perdida, na verdade, na forma de calor. E os produtos vão ser o mesmo, vai ser gás carbônico e vai ser água, tá? Então aqui eu coloquei esse slide, é bem legal porque ele compara exatamente, né, o que é a mitocôndria com os motores dos carros. Né? Por que a mitocôndria é muito mais eficiente em converter energia, né? Então a energia que estava lá no composto orgânico foi convertida em molécula, né, em energia química, né? Sem ter perda muito de calor, sem ter perda de calor, praticamente. Então vamos lá. Como nós falamos, né, como eu falei, a respiração é um processo de óxido-redução. Então, essas reações que apresentam os fenômenos de oxidação e redução, elas são chamadas de reações de óxido-redução. Então, o que é esse processo de óxido-redução? Né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho, não quero que vocês relembrem química, né? Quem ganha, quem perde elétrons, mas, né, essa é uma reação química em que o ferro ele perdeu elétrons, né? Ó, ele perdeu elétrons. Então quer dizer que ele sofreu um processo de oxidação, tá? E o HCl ele recebeu esses elétrons. Quando ele recebe esses elétrons, ele sofre um processo de redução, tá? Redução. Então, a oxidação é quando a gente perde elétrons, tá? Ele perde os elétrons. E a redução é quando a gente ganha os elétrons, tá? Então, isso é uma reação de óxido-redução. Então, quando a gente vai ter, né, oxidação e redução na mesma reação, né, química. Então, olha lá. Então, eu tenho, por exemplo, né, uma substância que sofreu oxidação, quer dizer que aqui eu tenho um composto, né, ela tem os elétrons ali, né, quer dizer que ela está sofrendo um processo de oxidação, porque ela está perdendo elétrons. Ela perde elétrons e alguém ganha esses elétrons. Então, nesse processo de ganho dos elétrons, alguém vai ficar o quê? Reduzido e alguém vai ficar na sua forma oxidada. Né? Então vamos lá de novo, no processo de oxidação, né, um composto vai perder esses elétrons, olha lá, perde os elétrons, então é a oxidação, e um composto ele vai receber esses elétrons perdidos. Então um composto, né, no final vai ficar oxidado e o outro vai ficar o quê? Reduzido. Então oxidou quer dizer que ele perdeu os elétrons, né? Reduziu quer dizer que ele ganhou os elétrons. Por que eu introduzi isso? Porque a respiração celular é uma reação de óxido-redução. Né? Então, olha o que acontece, que interessante. A glicose, que é essa daqui, ó, C6H12O6, essa é a glicose. Ela vai sofrer um processo de oxidação. Isso significa que ela vai perder os elétrons. Ela perde os elétrons dela. E quando ela perde os elétrons dela, ela vai o quê? Ficar na sua forma oxidada. Que é o quê? Qual que é a forma oxidada da glicose? É o gás carbônico. Agora, quando ela perde esses elétrons, como eu falei, alguém vai estar recebendo esses elétrons. Quem que é o
que vai receber os elétrons, né? É o oxigênio. Então, o oxigênio, na respiração, ele vai ser sempre o que a gente chama de aceptor final de elétrons. Ele que vai receber os elétrons perdidos pela glicose. E quando ele recebe esses elétrons, ele fica na sua forma reduzida, que é o quê? É a água. Né? Então, olha lá, a glicose, né, ela vai sofrer um processo de oxidação, e o gás carbônico é a forma oxidada, é a sua forma oxidada. Então, a glicose é oxidada em gás carbônico. E o oxigênio, ele vai receber os elétrons e ele vai então ficar na sua forma reduzida, que é a água. Então, o gás carbônico e a água são os produtos da respiração celular. Tudo bem, pessoal? Vou indo bem calmamente para vocês entenderem. Bom, nesse processo, pessoal, quando a gente fala assim, né, que a gente tem, né, ele oxidou, ele perdeu elétrons, né? Então, o composto orgânico que vai ser a fonte de elétrons, né, vai ser o hidrogênio. Então, o hidrogênio, né, por isso que as moléculas orgânicas, elas vão apresentar muito os átomos de hidrogênio, porque é a molécula que constitui, né, ela que vai doar, ela vai ter elétrons que são facilmente transferidos, né? E o átomo de hidrogênio, ele vai ter, né, um próton, que é o H+, né, que é o H+, e ele vai ter um elétron. Ele é um átomo muito simples, né, e pelo fato dele ser simples, ele permite então essa transferência de elétrons. Então, os compostos orgânicos, eles vão ter muitos átomos de hidrogênio, e são eles, né? Então, quando a gente falar que o composto orgânico ele vai ser quebrado, né? Ele vai ser quebrado para liberar os seus elétrons, quer dizer então que vão ser quebrados, né, átomos de hidrogênio. E nessa quebra do átomo de hidrogênio, olha lá, nós vamos ter a liberação de prótons e nós vamos ter a liberação de elétrons. Esses elétrons é que vão ser o quê? Vão ser lá, né, recebidos pelo oxigênio para se transformar em água. Só que esse processo, pessoal, ele não é tão assim, né? Então ele perdeu, quebrou, liberou o elétron e aí o elétron vai lá com o oxigênio e forma água. Não. Esse processo ele vai ter várias etapas, né? Então primeiro que esse elétron ele não pode ficar sozinho. E ele não vai direto para o oxigênio. Ele precisa de moléculas que são chamadas de aceptoras de elétrons, né? Ou, né, são moléculas que vão carregar esses elétrons até lá as próximas etapas. Então existem dois aceptores de elétrons, que é o NAD e o FAD. O NAD, olha lá, como que é o nome grandão do NAD? É o nicotinamida adenina dinucleotídeo. De novo, é um nucleotídeo, tá vendo? Ó, eu tenho uma adenina, eu tenho aqui uma ribose, tá? E aí eu tenho um fosfato, né? E aí eu tenho um outro nucleotídeo também, tá vendo? O fosfato, a ribose. Só que aqui eu vou ter um quê? Ao invés de eu ter uma adenina, eu vou ter uma base nitrogenada diferente, que ela é chamada de nicotinamida. Então ela é um dinucleotídeo, certo? Que ele vai ter essa nicotinamida. Então a nicotinamida, adenina, então a gente fala os grupos químicos, né? Nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Tá? Nicotinamida, dinucleotídeo. Nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Essa molécula, que é o NAD, ela vai ser um dos aceptores de elétrons. Então, quebrou, liberou o elétron, né? Logo a gente vai ter um aceptor ali que vai pegar esse elétron, que é o NAD. Né? Então, aqui é uma reação também de óxido-redução. Ele vai receber, né, 2 elétrons aqui. Ele vai receber, né, né, para a gente ter 2 elétrons, né? Então ele vai ter 2 elétrons e 2 prótons, né? Então o que acontece? 2 elétrons eles vão ficar aqui
certo? Que vai ficar na sua forma reduzida. E 2 prótons, um próton vai ficar para cá e o outro próton ele fica, né, do lado. Então a gente vai falar aqui, né, a forma reduzida do NAD, a gente sempre vai colocar ele assim como NAD mais H+, tá? NAD mais H+. Então porque aqui o nitrogênio ficou reduzido, ganhou 2 elétrons, tá? Aqui a gente vai ter o próton, tá? E aí ficou sobrando um outro próton. Então, né, a forma reduzida do NAD é o NAD mais H. Mais H+, né? Perdão. E o FAD, Rafael? O FAD é a mesma coisa. Também, olha lá, ele vai ser um dinucleotídeo. Então aqui é o FAD, ó. Né? Qual que é o nome dele? É flavina adenina dinucleotídeo. Então ela vai ter a flavina, vai ter a adenina e ele é um dinucleotídeo. Né? Então eu tenho lá aqui que a gente tem a flavina, né? O açúcar, aqui não é uma ribose, tá? Aí eu tenho um fosfato, um outro fosfato, a ribose e a adenina. Então é a flavina, adenina, dinucleotídeo. E aí, o que acontece? Ela também vai receber 2 elétrons e 2 prótons. Só que onde que esses elétrons e prótons eles vão entrar? Né? Eles vão entrar aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Então aqui eu vou ter, né, o nitrogênio, né? Aqui, ó, o nitrogênio ele vai receber, cada um dos nitrogênios vai receber um elétron, tá? E aí nós vamos ter, ele vai receber também 2 prótons aqui, ó. Então eu tenho, olha lá, eu tenho 2 prótons e 2 elétrons. De modo que a forma reduzida do NAD, do FAD, vai ser o quê? FADH2. Então, quando eu falar aqui, né, o FADH2, quer dizer que é o FAD na sua forma reduzida, que recebeu esses elétrons. Diferente do NAD, porque o NAD, né, ele vai ser o quê? A forma reduzida dele é o NAD mais H+. É um detalhe, tá, pessoal? O que vocês têm que entender é o que o FAD e o NAD são aceptores de elétrons. Então, quebrou a composto orgânico, quebrou lá os hidrogênios, os átomos de hidrogênios, vão liberar prótons e elétrons. Esses elétrons, eles não vão ficar ali, eles não vão direto para o oxigênio, eles têm que ter moléculas interceptoras, que são o NAD e o FAD. Tudo bem? Muito bem. Então, a gente está caminhando, né? Para vocês, uma sequência lógica, né? A gente viu que a respiração celular é uma reação de óxido-redução. Vimos, né, que a glicose ela vai ser oxidada, ou seja, ela vai perder os elétrons, e vimos que o oxigênio vai ganhar esses elétrons se transformando em água. A glicose vai se transformar em CO2. A gente viu também que esses elétrons que a glicose vai perdendo, eles vão ser capturados, por aceptores de elétrons, que são o NAD e o FAD. E aí, agora a gente vai falar das 4 etapas da respiração celular. A primeira etapa, é a glicólise. A segunda é a preparação para o ciclo de Krebs. Lembra que eu falei que você pode falar ciclo de Krebs ou você pode falar ciclo do ácido cítrico. A terceira etapa é o ciclo do ácido cítrico, propriamente dito, ou ciclo de Krebs. E por fim, nós vamos ter a cadeia transportadora de elétrons. Tá? Aqui, alguns autores também colocam o que? A oxidação, fosforilação oxidativa. Tá? Mas, né, vamos considerar só 4. Glicólise, a preparação para o ciclo do ácido cítrico, o ciclo do ácido cítrico propriamente dito e a cadeia transportadora de elétrons. Tá? Bom, a glicólise, pessoal. A glicólise é a primeira etapa, né, que vai acontecer lá no citosol da célula, lá no citosol.
E essa molécula de glicose, ela vai ser quebrada em 2 de 3 carbonos cada, que são chamados de piruvato, né? Então, o que acontece? Olha lá. Então, eu tenho a glicose, tá? Então, aqui vai ser a bioquímica pura, nua e crua, tá? Então, a gente tem a glicose. Essa glicose, ela vai sofrer algumas etapas, né? Ela vai ser quebrada e ela vai originar 2 compostos de 3 carbonos cada. Então, a glicose é C6H12O6. Então, ela tem 6 carbonos. Ela vai ser quebrada em 2 de 3 carbonos cada, que é chamado de piruvato. Tá? Existem várias etapas aqui que não vai ser o nosso objetivo, tá? Mas o que a gente tem que levar em consideração aqui? Que, lembra, quebrou glicose, vai liberar o quê? Vai liberar átomos de hidrogênio, vai liberar elétrons, vai liberar prótons. Então, nós vamos ter o quê? O aceptor de elétrons. Olha lá, nós vamos ter a formação de 2 NADs. E também, nesse processo, para quebrar assim, ela precisa de energia. Não vai quebrar do nada. Né? Ela precisa de energia. Então, ela consome 2 ATPs e ela forma 4. Então, o balanço energético nós vamos ter, né? Nós vamos ter 2 piruvatos, ó, 2 piruvatos, nós vamos ter 2 ATPs e 2 NADs, tá? Então, olha aqui, ó, o balanço total, nós temos 2 piruvatos, que são 2 moléculas de 3 carbonos cada, nós vamos ter 2 ATPs e 2 NADs, olha só, NADH+, H+, é o NAD na sua forma reduzida. Tudo bem? Bom, e aí entra em parênteses, né, que existem outros tipos de glicólise, que elas podem ser denominadas como fermentação alcoólica, né? Existe também a fermentação lática, né? E existem também outros tipos de fermentação. Né? Então, o que é a fermentação alcoólica, pessoal? A fermentação alcoólica é a fermentação, né, em condições anaeróbicas, né, em que a glicose ela vai sofrer a glicólise, dando origem a 2 piruvatos. Ó, tem 1, 2, 3 carbonos. Esse piruvato ele vai sofrer uma descarboxilação e formar um acetaldeído. Esse acetaldeído, né, ele vai, ele vai ser convertido em etanol. Né? Existe aqui, né, a quebra, né, de elétrons, né? E aí nós vamos ter o acetaldeído se transformando em etanol. Então, de novo aqui, o que a gente vai ter? Né? A glicólise, a glicose, né? C6H12O6, ela vai ser quebrada em 2 piruvatos, ou também chamada de ácido pirúvico. E esse processo ela vai o quê? Ela vai liberar 2 ATPs e 2 NADs. Esse ácido pirúvico ele vai ser convertido, né, nessa etapa aqui, né, e por fim ela vai ser convertida em etanol, que é o álcool, né. Existe também um outro tipo de fermentação em que o piruvato ele vai ser convertido em lactato, né, ou ácido lático, e isso também em condições anaeróbicas. E esse lactato ou ácido lático ele acontece, né, quando a gente tem um processo de, por exemplo, né, de exaustão muscular. Então, com o processo de exaustão muscular, o que acontece? Ó? Então, aqui a gente tem um músculo, tá? Respiração aeróbica. Então, se eu tenho oxigênio, né, a glicose ela vai sofrer o processo de glicólise, originando ácido pirúvico ou piruvato, e esse ácido pirúvico, o piruvato, ele vai para a mitocôndria para gerar energia. Né? E aí nós vamos ter lá o aceptor final, o oxigênio, ele vai ser convertido em água e a molécula de piruvato, que é originária da glicose, vai então sofrer o processo, né? Vai ficar na sua forma oxidada, que é o gás carbônico. Então isso está acontecendo quando o oxigênio está presente. Né? Numa situação em que existe, né, uma exaustão muscular, existe, né, uma condição anaeróbica, existe, né,
vai acontecer a fermentação lática. O músculo ele vai precisar, né? Ele vai ele ainda vai continuar produzindo ATP, mas muito pouco, né? Então a gente viu lá que o saldo, o balanço energético são de 2 ATPs. Então ele vai fazer exclusivamente a glicólise. E nesse processo da formação da glicólise, nós vamos ter então a formação do ácido pirúvico, só que esse ácido pirúvico ele vai ser convertido em ácido lático. E esse ácido lático ele fica depositado no músculo ou ele pode também ir para o sangue. E lá no sangue ele vai ser muito importante porque aí ele vai indicar para o organismo que condições anaeróbicas estão acontecendo e o músculo tem uma fadiga, né? Tá acontecendo uma fadiga muscular. No músculo, esse acúmulo de ácido lático ele gera uma dor, né? Pode ser uma cãibra, pode gerar uma cãibra, só que a origem da cãibra também ela está relacionada com o potássio. Então, esse acúmulo do ácido lático ele vai gerar uma dor ali local em função dessa fermentação, dessas condições anaeróbicas que estão acontecendo ali. Tudo bem? E aí esse slide está mostrando para vocês que essa etapa da glicólise, como eu disse, ela vai originar o que? Ácido pirúvico, o piruvato, e esse piruvato ele pode ter diferentes, né, pode originar diferentes produtos dependendo do tipo de organismo que vai fazer a fermentação. Então aqui, por exemplo, a gente tem, né, a Saccharomyces, que vai ser importante para a formação da cerveja, do vinho. Nós vamos ter, né, o Aspergillus, Lactobacillus, Streptococcus, vai ser importante para a formação do ácido lático, que é também, né, que é utilizado para a formação de queijos, iogurtes. Né? Aqui nós vamos ter esse tipo de bactéria que vai gerar um ácido propiônico e gás carbônico, que é importante para o queijo suíço. Também nós vamos ter Clostridium, que é importante para a formação, né, de acetona, isopropanol, e a Escherichia acetobacter, que é importante para a formação do vinagre. O ácido acético também é um processo resultante da fermentação, que é essa etapa, né, que vai acontecer em condições anaeróbicas, em que a glicose vai ser, então, quebrada e originando o ácido pirúvico ou piruvato. Tudo bem? Então, como eu disse para vocês, isso é um parênteses no processo da respiração. Na respiração, vai acontecer bonitinho aqui, imaginando uma condição que tem oxigênio, está maravilhoso, está lá dentro da célula. Né? Então, nós vamos ter a formação de 2 piruvatos, 2 ATPs e 2 NADs. Tudo bem? Joia, pessoal. Então, vamos lá para a segunda etapa. A segunda etapa é a preparação para o ciclo do ácido cítrico. Então, estou falando, nós vamos preparar para entrar no ciclo do ácido cítrico. O que é essa preparação? Essa preparação, né, o piruvato, ele vai sofrer uma descarboxilação. Então, né, ele vai ser quebrado. Né? Ele vai ser quebrado. Então, olha, imagina, ele tinha 3 carbonos, ele vai ser quebrado e vai ser liberado, vai liberar né, o gás carbônico. Então ele vai gerar um composto de 2 carbonos. Esse composto de 2 carbonos, ele vai se unir com uma coenzima, que é chamada de coenzima A. E aí nós vamos ter a formação do acetil-CoA, que tem 2 carbonos. 2 carbonos, tá? Então, o piruvato, né, nesse momento, e aí eu também não falei para vocês, mas o que acontece com esse piruvato? Esse piruvato ele vai ser lançado para a matriz mitocondrial. Então ele estava lá, ele passou lá, a glicólise aconteceu no citosol, depois tem um resumo de tudo isso que eu estou falando. Ele estava lá no citosol, passou pela membrana, a glicose estava lá no citosol, sofreu o processo da glicólise, formou o piruvato, tudo isso no citosol. Aí o piruvato, o que ele vai fazer? Ele vai atravessar a membrana externa, porque tem a porina, que é altamente permeável, atravessa o espaço intermembrana,
atinge o espaço intermembranoso, e aí, na membrana interna, nós vamos ter proteínas que vão fazer o transporte desse piruvato para dentro da matriz mitocondrial. E aí, lá na matriz mitocondrial, esse piruvato vai sofrer uma outra quebra, que vai resultar na liberação de gás carbônico e, né, obviamente, lembra que eu falei, se vai ter quebra, vai ter o quê? Liberação de elétrons. E aí nós vamos ter a formação de um NAD. NAD H mais H+, tá? E esse composto de dois carbonos se une a uma coenzima A, formando acetil-CoA. Essas são, então, os produtos da preparação do ciclo do ácido cítrico ou a descarboxilação oxidativa inicial. E aí, o que acontece? Nós vamos lá para o próprio ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Então, olha aqui, pessoal. Essa daqui, ó, é o acetil-CoA. É aquele composto de dois carbonos, né, que está ligado a uma coenzima A. No ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, que acontece lá na matriz mitocondrial, esse acetil-CoA ela vai se unir a um composto pré-existente que é chamado de oxaloacetato. Ele tem 4 carbonos, esse composto. Quando a gente tem a união desse oxaloacetato com acetil-CoA, nós vamos... Preciso saber os nomes, Rafael? Não, preciso entender só o que vai acontecer. Quando a gente tem essa união desse composto de 2 carbonos com 4 carbonos, nós vamos ter a formação do ácido cítrico ou do citrato. Por isso que esse ciclo é o ciclo do ácido cítrico. Por isso que eu prefiro lembrar, né, falar, né, do ciclo do ácido cítrico do que do ciclo de Krebs. Por quê? Porque daí você já lembra que o ciclo do ácido cítrico ele vai formar um citrato. E esse citrato é o composto inicial do ciclo. É ele que vai dar o start para o ciclo. Né? E aí, o que vai acontecer? Tá vendo? Tem vários aqui, ó. Step 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? O que acontece nessas várias reações? Né? Que nós não vamos... Quem faz bioquímica, né, tem que aprender todas essas reações. Né? Não é o nosso objetivo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a cada step, o que geralmente está acontecendo? Ó, do step 2 para o 3, nós vamos ter a perda de carbono. De novo, se tem perda de carbono, vai ter o quê? Quebra, liberação de gás carbônico, liberação de elétrons. Se eu tenho elétrons, nós vamos ter os aceptores de elétrons, que vão ficar na sua forma reduzida. Então, nós vamos ter o NAD. Olha lá, do 5 foi para o 4. Então, de novo, liberou gás carbônico, liberou elétron, que ficou na sua forma, que vai ser capturado pelo NAD, e vai ficar na sua forma reduzida. Olha lá, do 4, ele vai formar uma molécula de ATP, aqui, ou GTP, e, além disso, né, nesse processo aqui, ele também vai liberar elétrons, tá? Elétrons que vão ser capturados pelo FAD agora, pelo FAD. Aí, ele vai sofrendo mais outros processos, perde mais elétrons, tá? Aqui não está perdendo carbono, tá? Ó. Não está perdendo carbono, mas está perdendo elétrons. E quando ele perde esses elétrons, aqui nessa última etapa, antes de virar oxalacetato, nós vamos ter mais um NAD, sendo reduzido na sua forma de NAD mais H+. Então, o processo, pessoal, ele vai terminar com o oxalacetato. Né? Esse oxalacetato ele vai fechar o ciclo. Por quê? Quando eu tenho mais um, né, vindo lá do citosol, vindo lá da matriz, né, um acetil-CoA, esse acetil-CoA ele vai unir com o oxalacetato, formar o citrato, vão acontecer quebras, perda de elétrons, até restituir o oxalacetato. Né? Então, na verdade, o oxalacetato ele é o precursor que vai dar origem ao ciclo do ácido cítrico, porque
quando ele se une com acetil-CoA, que veio lá do piruvato, lá da quebra da glicose, ele vai então formar um citrato ou um ácido cítrico. Então, qual é o objetivo do ciclo de Krebs, se você for pensar? O objetivo do ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico é quebrar esse composto orgânico. Lembra aquele desenho da mitocôndria? Lembra esse desenho aqui, ó? Ó. Lembra esse desenho aqui? Ele vai quebra, 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 quebra. Cada quebra ela vai liberar o quê? Pequenos pacotes de energia, né? Aí depois a gente vai falar que essas energias elas vão, né? Como essa energia vai ser convertida e armazenada. Mas o ciclo do ácido cítrico ele serve para quebrar várias vezes o composto orgânico para ele liberar esses elétrons, tá? E liberar o quê? O gás carbônico, né? Então, esse é o objetivo do ciclo de Krebs. O objetivo do ciclo de Krebs é promover a quebra desse composto de 6 carbonos de forma eficiente a gerar, né, elétrons que vão ser utilizados na próxima etapa que nós vamos falar. Tudo bem? Eu posso perguntar isso na prova? Então, qual o grande... Você não precisa decorar as etapas, mas qual é o objetivo do ciclo de Krebs? E aí, então, nós vamos ter a formação, né, no balanço final do ciclo de Krebs, nós vamos ter 3 NADs, né, 1 NAD, 2 NADs, né, 3 NADs. Nós vamos ter o gás carbônico sendo formado, nós vamos ter uma molécula de ATP aqui sendo formado e uma molécula de FAD, tá? Só que lembrar que isso que é para um piruvato, tá? É um piruvato. Como a molécula de glicose originou 2 piruvatos, então eu vou ter que multiplicar por 2. Então, ó, lembra, o piruvato tem 3 carbonos, então que vai originar o acetil-CoA. Então, se uma molécula de glicose dá origem a 2 piruvatos, eu vou ter 2 acetil-CoA. Portanto, essa quantidade que eu falei para vocês, nós vamos ter que dobrar. Então, por molécula de glicose, nós vamos ter 6 NADs, 2 FADs e 2 ATPs. Tá? Depois também a gente vai fazer o balanço geral. Bom, olha lá que interessante, né? Então nós vamos só recordar o que vai e mostrar onde que está acontecendo cada uma das etapas. Então o que a gente está vendo aqui lá no citosol, a glicólise, a glicose, aquele composto de 6 carbonos, ela vai sofrer um processo de quebra e vai originar 2 compostos de 3 carbonos cada. Nesse processo, nós vamos ter quebra, né? Nós vamos ter consumo de ATP, 2 ATPs, porém são formados 4. Então, o balanço final, né? Menos 2 com mais 4, nós vamos ter o balanço de 2 ATPs. E nós vamos ter a formação de 2 NADs. 2 NADs, tá? 2 NADs. 2 NADs. Como eu disse para vocês, ó, o piruvato ele consegue atravessar a membrana externa, no espaço intermembranoso, ele vai lá na membrana interna, e na membrana interna existe uma proteína, uma transportadora, uma lançadora, que joga ele para a matriz mitocondrial. Na matriz mitocondrial, ele sofre um processo de descarboxilação, né, de oxidação novamente, né, por isso que aquela por isso que aquela oxidação inicial, ou, né, eu prefiro também guardar de preparação para o ciclo do ácido cítrico, em que ele vai então se unir, né, a uma coenzima A, e aí nós vamos ter a formação, né, ele vai formar, né, ele vai se unir a uma coenzima A, né, e aí nós vamos ter a formação do acetil-CoA. Este acetil-CoA vai se unir com o oxalacetato, que é um composto de 4 carbonos, restituindo, né, iniciando o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, porque nós vamos ter a formação do citrato. E aí nós vamos ter várias etapas, né, de quebras, liberações de elétrons, de descarboxilação,
até chegar na formação de novo do oxalacetato, que fecha o ciclo. E aqui nós vamos ter o quê? A formação de NAD, 1, 2, 3. Nós vamos ter a formação de 1 ATP e 1 FAD. Isso por molécula de piruvato. Como eu tenho duas, eu vou ter que multiplicar. Então eu vou ter 6 NADs, 2 FADs, 2 ATPs. Então o ciclo do ácido cítrico e o preparo inicial do ciclo do ácido cítrico vão acontecer lá na matriz mitocondrial, enquanto que a glicólise vai acontecer lá no citosol. Bom, e aí, Rafael, qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é gerar esse ATP, né? A gente precisa gerar esse ATP. Então, como que nós vamos gerar esse ATP? Então, o ATP ele vai ser gerado na próxima etapa, que vai acontecer lá na membrana interna, especificamente lá nas cristas mitocondriais, né? Onde nós vamos ter aquelas proteínas transmembrânicas que vão constituir a cadeia transportadora de elétrons. Né? Então, o próprio nome diz elétrons. Lembra que eu falei para vocês? Né? Quebrou, o elétron já não vai direto para o oxigênio, ele vai, né, vai ter que passar em várias etapas. Né? Por que ele vai passar em várias etapas? Existe uma razão, tá? Que nós vamos falar agora. Então, pessoal, lá na membrana interna da mitocôndria, nós vamos ter. Estou acabando, tá, pessoal? Lá na membrana interna da mitocôndria, nós temos uma série de proteínas transmembrânicas, muitas delas, a maior parte transmembrânicas, que constituem o que nós chamamos de cadeia transportadora de elétrons. Essas proteínas, elas são transportadoras de elétrons, elas vão transportar elétrons, o papel delas é transportar elétrons. Então, nós temos uma aqui, a primeira, que é chamada de NAD desidrogenase. Então, a NAD desidrogenase é a primeira. Né? Então, pelo próprio nome, você já imagina a função dela. Ela vai retirar os elétrons do NAD. Tá? Nós vamos ter a ubiquitinona, que é uma proteína pequenininha. Nós vamos ter um complexo citocromo BC1. Nós vamos ter um citocromo C, que eu não coloquei aqui, né? E nós vamos ter um complexo chamado de citocromo oxidase. Esse citocromo oxidase, ele prende o oxigênio. Então o oxigênio vai estar preso nele. Portanto, essa proteína é a última proteína. Por quê? A última proteína, porque os elétrons vão viajando do NAD, desidrogenase, vão ser transferidos, perdão, do NAD desidrogenase, ubiquitinona, citocromo BC1, citocromo C, até chegar no citocromo oxidase, onde nós vamos ter o oxigênio, e esse oxigênio vai ser o aceptor final de elétrons, que vai então vai formar então a água. Essa é a cadeia transportadora de elétrons, tá? Então essas proteínas elas estão dispostas lá na membrana nessa sequência, tá? Sendo que sempre a última vai ser a citocromo oxidase e a primeira vai ser a NAD desidrogenase. Existe, e aí você pode falar assim, mas e para o FAD? Para o FAD existe uma proteína, a primeira proteína, né, é chamada de succinato desidrogenase. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, o NAD, a primeira proteína que vai roubar o elétron do NAD é a NAD desidrogenase. Para o FAD, pessoal, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma proteína que é chamada de succinato desidrogenase. E aí depois o restante vai ser o mesmo. Né? Nós vamos ter o citocromo BC1, citocromo C, e o citocromo, o complexo do citocromo, né, oxidase. Tá? Então, o NAD vai doar os seus elétrons para o NAD desidrogenase. O FAD vai doar os seus elétrons para a succinato desidrogenase. Tá bom? Bom, e aí vem aquele desenho lá da mitocôndria e o transponder, lembra? A mitocôndria vai quebrando os compostos orgânicos de forma gradativa, vai liberando os elétrons. E olha só, esses elétrons eles vão passando nessa cadeia transportadora de elétrons
E isso é que vai gerar energia, né? Isso que vai gerar o que? Essa energia ela vai sendo estocada na forma de ATP. E o último aceptor de elétrons é o oxigênio. Vejam que o oxigênio na respiração celular, ele é o de menos. Ele é o de menos. Quem é importante ali é a glicose, certo? NAD, o FAD e os elétrons. O oxigênio, ele vai só o quê? Ser o aceptor final de elétrons. Ele vai ser o aceptor final para formar a água, tá? Então, esses elétrons, eles são a chave do processo para gerar o ATP. E como isso vai acontecer? Bom, isso acontece, olha o próximo lá, por causa dos prótons. Então eu tenho o NAD, olha lá, o NAD na sua forma reduzida, ele vai doar os seus elétrons para a NAD desidrogenase. Quando ele doa os elétrons, né, ele vai doar, lembrem-se que nós vamos ter também 2 prótons. Esses 2 prótons, o que acontece? A própria NAD desidrogenase ela vai bombear esses prótons para onde? Para o espaço intermembranoso. Espaço intermembranoso. O FAD é a mesma coisa. Quando o FAD entregar os seus elétrons lá para a succinato desidrogenase, nós vamos ter então, né, a formação de 2 prótons. Esses 2 prótons, eles vão ser, né, na verdade é aqui, né, a succinato desidrogenase é aqui. Esses 2 prótons, eles vão ser bombeados para o espaço intermembranoso. E toda vez que acontecer esse trânsito de elétrons, né, vai acontecer também o bombeamento de prótons, né, para o espaço intermembranoso. Quem faz esse bombeamento? Quem faz esse bombeamento são aquelas proteínas da cadeia transportadora de elétrons. Então a gente tem a NAD desidrogenase, nós vamos ter o citocromo BC1, nós vamos ter o citocromo oxidase. Quando eles transferem os elétrons, né, nós vamos também ter a transferência, a produção de prótons para o espaço intermembranoso. Bombeamento de prótons para o espaço intermembranoso. De forma que nós vamos ter o quê? Um acúmulo de H+, no espaço intermembranoso. Então vamos lá de novo. O NAD, o FAD, eles vão lá na cadeia transportadora de elétrons e eles vão doar os seus elétrons para essas proteínas que estão ali na cadeia transportadora de elétrons. Então, quando o NAD reduzido doa os seus elétrons, nós vamos ter o quê? O NAD na sua forma oxidada, mais os 2 prótons. Esses 2 prótons, eles vão ser bombeados para o espaço intermembranoso. O FAD é a mesma coisa, ele vai doar os seus elétrons para a succinato desidrogenase. Quando ele doa, ele vai ter também a formação de 2 prótons. Esses 2 prótons, eles são bombeados para o espaço intermembranoso. E aí, toda vez que as outras proteínas também transportarem os elétrons, vai acontecer esse bombeamento de prótons. De modo que nós vamos ter um acúmulo de prótons no espaço intermembranoso. Então, olha lá. Que eu acabei de falar para vocês, né? Então, a gente tem os compostos orgânicos, eles vão sendo quebrados. Lembra, o ciclo do ácido cítrico serve para isso, para quebrar esses compostos orgânicos e gerar elétrons. Então, o elétron é a fonte da energia. Esses elétrons eles vão ser capturados pelo NAD, pelo FAD, e o NAD e o FAD vão transportar esses elétrons para aquelas proteínas presentes na cadeia transportadora de elétrons. E ao fazer isso, existe também o que? A formação dos prótons, que vão ser bombeados para o espaço intermembranoso, tá? O espaço intermembranoso. E ao final do processo, nós vamos ter o que? O aceptor final dos elétrons é o oxigênio, formando então a água. Então o que a gente falou? Olha lá, lembrando aquele slide inicial, que o oxigênio, o gás carbônico, é a forma oxidada da glicose e a água é a forma reduzida, né, do oxigênio quando recebe os elétrons. Bom,
E aí o que acontece? Olha lá, gerou-se um monte de prótons no espaço intermembranoso. Isso tem duas consequências, né? A primeira consequência é que vai gerar uma diferença de cargas entre a membrana entre a membrana interna. Então, por exemplo, né? Então, aqui é o espaço intermembranoso, onde está apontando. Aqui é a matriz mitocondrial. Quando eu tenho, né, muitos prótons aqui no espaço intermembranoso, esse lado da membrana vai ficar positivo e o outro lado vai ficar negativo, tá? Vai ficar negativo. Muito bem. Existe, então, uma força que é uma força de uma variação de voltagem, né? Existe um gradiente aqui, né, que é um gradiente eletroquímico, né? Porque esses prótons, eles tendem a voltar para a matriz mitocondrial. Por quê? Pensando em cargas apenas, né? Como eu tenho muitas cargas positivas aqui, né? As cargas elas tendem a ir para a carga negativa, né? Que é o que? A matriz mitocondrial. Então existe uma variação de voltagem que força os prótons a voltar para o espaço ou a matriz mitocondrial. Além disso, existe também uma variação de pH, uma outra força, que é uma concentração hidrogeniônica. Quando eu tenho muitos prótons, olha lá, no espaço intermembranoso, né, muito H+, existe um gradiente de concentração, né, que força esses H+ a voltarem para a matriz mitocondrial. Por quê? Eu vou ter muito H+ aqui e aqui vou ter pouco. Então, esses H+, eles tendem a retornar para a matriz mitocondrial. Então, a somatória desse ΔV mais o ΔPH constitui o que a gente chama de força protomotriz, né? Então, esse bombeamento de prótons para o espaço intermembranoso, ele cria um gradiente, né? Ele é a favor de um gradiente, né? Eletroquímico, né? Eletroquímico, que que tem duas componentes, né? A variação da voltagem e a variação do pH, que constitui então essa força protomotriz. Essa força protomotriz, ela favorece, ela permite, né? Ela cria uma condição favorável que os prótons do H+ retorne para a matriz mitocondrial. E por onde esses H+ vão retornar? E aí nós vamos entrar então, né, também chegando já no clímax da aula, que é o quê? Esses H+, esses prótons vão retornar para a matriz mitocondrial através de uma proteína chamada TP sintase. Essa TP sintase ela vai ter duas porções. Ela vai ter uma porção F0, que é totalmente transmembrânica, e ela vai ter uma porção F1, né? Que é uma proteína que é uma proteína, vamos dizer, periférica, né? Essas duas porções, elas vão formar, elas lembram, né, um pirulito, né, um pirulitinho, tá? É uma proteína gigantesca que tem várias subunidades e o que ela tem principalmente nessa subunidade F1? Nessa subunidade F1, nós vamos ter sítios para ligação de quem? Do ADP mais P. Lembra que eu falei no começo da aula? O ADP mais P, ele precisa de uma energia para se unir e formar o ATP. Então, aqui nessa porção F1, nós vamos ter os sítios, né, de ligação para o ADP mais P. Mas o que é que vai fazer, então, essa força, essa energia, para eles, né, formarem um ATP? É o bombeamento de prótons, é o retorno dos prótons para a matriz extracelular. Mas como assim, Rafael? E aí eu vou mostrar isso aqui para vocês, né? Isso aqui é uma usina hidrelétrica, pessoal. Uma usina hidrelétrica, como que acontece? Você tem uma barragem, né? Você estoca uma água, né? Uma grande quantidade de água aqui, né? E aí você vai ter, né? Você vai ter, na verdade,
na verdade, você tem aqui uma comporta, né? Uma comporta, e aí você tem uma turbina. Né? E existia um nível, né, de uma diferença de nível da água, né? Então, geralmente essa parte aqui ela está, né, um pouco mais alta do que essa. Então, o que acontece? Quando eu abro essa comporta aqui, a água, então ela tende a escoar, tá? Aí ela escoa. Quando ela escoa, como tem muita água canalizada, essa água ela vai girar uma turbina, certo? Essa turbina, ao se movimentar, ela vai gerar o que? Muita energia, e essa energia ela é convertida em energia elétrica, né? Por um gerador, e aí depois ela vai ser o que, né? Destinada, né, para um transformador, vai ser a torre de transmissão, e assim então que gera uma energia elétrica através do movimento da água. Né? Por isso que isso aqui é uma usina hidrelétrica. A célula vai fazer a mesma coisa, pessoal. Então o escoamento de prótons, a gente tá prótons, ele fica lá, né, tá armazenado, né, lá tem muito H+, por causa do transporte de elétrons, pela aquela cadeia transportadora de elétrons. Esses prótons eles tendem a retornar. Quando eles retornam, é o escoamento desses prótons que vai fazer girar essa nossa turbina, que é a ATP sintetase, e aí, ao girar a energia, né, mecânica, ela vai o quê? Ser canalizada, vai ser utilizada para grudar o ADP mais o fosfato, formando o ATP. Tá? Então, é dessa maneira então que a ATP sintetase vai formar o ATP. Através então do escoamento dos prótons, que gira a nossa turbina, que gira a ATP sintase, ou sintetase, e essa energia mecânica vai ser convertida então, né, em energia química, que é o ATP. Olha lá, então ó, o ADP mais o P girou, né, essa energia foi o que? Utilizado para juntar os dois, e aí depois ele é liberado na sua forma de ATP. Então olha lá, aqui mostra, né, bem o que essa animação ela está indicando. Então existe, aqui são naquela subunidade, né, aqui do pirulito, né, a parte mais a bolinha, nós vamos ter vários sítios de ligações para o ADP mais PI, tá? Quando escoa os prótons, isso vai mudar a conformação dessas proteínas, vai ter a energia mecânica que vai então fazer grudar o ADP, né, mais o P, né, formando o ATP, ou seja, aquela energia mecânica vai ser convertida em energia química. Por isso que o título da aula era o quê? Conversão de energia. Então a energia ali mecânica, a energia proveniente do transporte dos elétrons, ela vai ser utilizada para a formação do ATP. E aí, né, só para a gente finalizar, a gente falou que o oxigênio vai ser o aceptor final de elétrons, porque é ele que vai receber aqueles elétrons lá no citocromo oxidase. E aí nós vamos ter a formação da água. A água é o produto final. A água é a forma reduzida do oxigênio. Então, pessoal, bem assim brevemente, né, o que nós temos? Né, um resumo da aula. Né? Nós vimos que lá no citosol, a glicose vai sofrer o processo de glicólise, originando 2 piruvatos e 2 NADs e 2 ATPs. Esses 2 piruvatos, eles vão lá, atravessam a membrana externa, que é altamente permeável, o espaço intermembranoso, membrana interna, que joga ele para dentro. Esses 2 piruvatos vão, né, sofrer um processo de oxidação inicial, originando 2 NADs e uma molécula de 2 carbonos que vai se unir com uma coenzima A, formando, né, acetil-CoA. Aqui ele já colocou que vai ter 2, tá vendo? 2. Esse acetil-CoA vai se unir com o oxalacetato, formando o ácido cítrico. E aí nós vamos ter o ciclo do ácido cítrico, que vão originar, né, 6 NADs, 2 FADs e 2 ATPs. Tá?
Aí nós vamos ter todos esses NADs, FADs, eles vão lá para a cadeia transportadora de elétrons. E na cadeia transportadora de elétrons, nós vamos ter, né, vamos ter o bombeamento de prótons, o escoamento dos prótons pela ATP sintase, e nós vamos ter a formação do ATP. Então, o balanço final energético nós vamos ter em torno de 38 ATPs. Tá? Como assim, Rafael? Olha lá. Então, aqui só para recordar de novo o que eu acabei de falar, né? Então, né, um resumo, né? A glicólise, os 2 piruvatos, acetil-CoA, o ciclo do ácido cítrico, para o quê? Para gerar esses elétrons. Lembra o esqueminha lá, de novo, da mitocôndria e o transponder? Vai quebrando, e o elétron que vai sendo produzido vai ser o responsável, então, por gerar, né, a nossa energia. Tá? Então nós vamos ter o transporte dos elétrons, o bombeamento de prótons lá no espaço intermembranoso, e aí, né, os prótons, né, ali, lembrando que é como se fosse a água, né, ele vai, a hora que abre nossa comporta, nós vamos ter o escoamento de prótons pela ATP sintase, que é a nossa turbina, e aí nós vamos ter a formação do ATP. Então, o balanço, pessoal. Então, cada NAD ele origina 3 ATPs, cada FAD origina 2 ATPs. Então, a glicólise dá origem a 2 NADs. Então, 2 vezes 3, 6. Tá? A etapa inicial do ciclo do ácido cítrico, ela vai gerar, né, 2 NADs também. Então, 2 NADs, 2 vezes 3, 6. Aqui está faltando 2 NADs, tá, pessoal? O ciclo do ácido cítrico, ele gera 6 NADs e 2 FADs. Então, eu vou ter 6 vezes 3, 18. 2 vezes 2, 4. Então, assim, diretamente, nós vamos ter a formação, né, indiretamente, né, nós vamos ter a formação de 34 ATPs. E o que é os 4 direto? O 4 direto é o seguinte, ó. Lembra que eu formei 2 ATPs aqui, certo? Da glicólise. E eu formei 2 ATPs do ciclo do ácido cítrico. Então, 2 com 2, essa é a formação direta do ATP. 2 com 2 dá 4. Né? Então, é uma formação direta, 4. Então, 34 mais 4, isso me gera 38 ATPs. Tá? Por molécula de glicose. Aí, só para a gente finalizar a aula, né? Vocês já pensaram, né, por que a gordura ela é muito mais energética do que a glicose, né? Então a glicose a gente viu que ela gera 38 ATPs. Por que uma gordura, o ácido graxo, ele é muito mais energético? Então olha lá, aqui eu tenho um ácido graxo, tá? Esse ácido graxo tem 16 carbonos. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esse ácido graxo ele vai sofrer também lá na mitocôndria um negócio que chama beta-oxidação. Nessa beta-oxidação, ele vai quebrar, né, esse composto que tem vários carbonos em compostos menores de 2 carbonos cada. E aí então você já imagina, cada 2 carbonos ela vai formar um acetil-CoA, né? Como eu tenho 16 carbonos aqui, né, ela vai ao todo gerar 8 compostos de 2 carbonos cada, que vão gerar, por sua vez, 8 acetil-CoAs. 8 acetil-CoAs. Então, nós vamos ter 8 acetil-CoAs passando no ciclo de Krebs e originando o que? NAD, FAD, para transportar elétrons lá na cadeia transportadora de elétrons. Então, o que acontece? Nós vamos ter, né, nós vamos ter mais ou menos, né, que cada uma dessas moléculas de 2 carbonos vai gerar 30 ATPs. 30 ATPs. Como são 8, nós vamos ter 30 vezes 8, nós vamos ter 240 ATPs. Então, quanto
Enquanto uma molécula de glicose origina 38 ATPs, uma molécula de ácido graxo com 16 carbonos, ela gera 248 ATPs. Então, por isso que a gordura ela é muito mais energética do que a glicose. Né? Então, ela vai sofrer essa beta-oxidação, e essa beta-oxidação vai originar compostos sempre de 2 carbonos. Então, se o ácido graxo tem 16 carbonos, ela vai gerar 8 compostos de 2 carbonos cada. Né? Se ela tem 30 carbonos, ela vai originar 15 compostos de 2 carbonos cada, que vão entrar no ciclo de Krebs. Então ela vai ser muito mais energética do que a molécula de glicose, tá certo? Bom, de uma forma geral, pessoal, o que nós temos? Para resumir a aula, nós temos então os compostos orgânicos que armazenam energia através das suas ligações covalentes. Esses compostos eles vão ser quebrados, certo? E para liberar a energia presente entre essas ligações. Então a gente falou, olha lá, dos carboidratos, da glicose, que ela vai sofrer a glicólise, depois ela vai originar, né, o acetil-CoA, que vai entrar no ciclo do ácido cítrico, e por fim a cadeia transportadora de elétrons, né? Vimos também que o ácido graxo também faz isso, só que ele já origina compostos de 2 carbonos que vão, né, formar o acetil-CoA. E as proteínas também vão fazer isso. Né? Elas podem entrar tanto aqui, elas podem entrar aqui, ou elas podem entrar diretamente no ciclo ácido cítrico. Então, o objetivo desses compostos orgânicos é o quê? É serem quebrados e a liberarem a energia presente entre as suas moléculas, entre as suas ligações covalentes. E aí, dessa forma, nós vamos ter o quê? A formação de elétrons, e esses elétrons vão ser capturados pelo NAD/FAD, que vão levar lá na mitocôndria para a formação, né, do ATP. Então, aqui então a gente sumariza, né, a importância da mitocôndria no metabolismo celular. Né? A mitocôndria é fundamental para o metabolismo da célula. Por isso que é, de novo, a endossimbiose. Né? Sem ela, a célula hospedeira não poderia, então, né, viver, porque a mitocôndria é a chave do metabolismo celular. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês e até a próxima.